alegria estarmos juntos mais um domingo na casa do Senhor. Quantos ficam felizes de vir à casa do Senhor? Amém? Glória a Deus. E nós estamos finalizando agora no mês de abril uma campanha chamada Casa Blindada, onde nós temos conversado sobre a importância de você blindar a sua casa espiritualmente, emocionalmente, com posicionamentos. E hoje eu quero compartilhar alguns pensamentos do meu coração com vocês. Dia desses, ouvindo uma palavra, eu escutei a seguinte frase: o desejo do homem é soberano. E aquilo ficou ecoando no meu coração, e eu pensando sobre isso, pensando sobre que, mesmo se Deus quiser fazer muitas coisas em você e você disser não, será que Deus faz? O quanto Deus viola o desejo do seu coração. E aí, na semana passada, nós fizemos ali a cabine de fotos. Quantos de vocês tiraram fotos ali na cabine? Né, nós disponibilizamos hoje no grupo o link. Amanhã a gente coloca no Instagram cada foto linda. E a minha filha postou e disse o seguinte: foram eles que me ensinaram o desejo de estar na casa do Senhor. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo e comecei a pensar o quão fortes são os nossos desejos. O quanto muitas vezes você está estagnado porque você ainda não deseja plenamente aquilo que o Senhor quer para a sua vida. E eu comecei a pensar quantas coisas que nos impedem de viver as coisas que Deus tem para nós, porque os nossos desejos estão distorcidos, distantes daquilo que Ele tem que ser. E logicamente que falar que o desejo do homem é maior do que a força de Deus, né, teologicamente incorreto. Mas eu achei importante a gente refletir. E eu comecei a lembrar de algumas pessoas e de uma experiência que vivemos. E nós estávamos num retiro. E aí eu lembro que um rapaz chegou para mim e falou assim para mim: pastora, hoje eu vou ver se Deus me respeita. E eu nunca me esqueci daquela cena. E todos naquele salão foram tocados pela presença de Deus, menos ele. E aquilo me ficou marcado no coração. Aquela experiência onde eu disse: meu Deus, aquele homem se fechou por completo. E o Espírito Santo respeitou. E eu comecei a pensar como nós, como família, como pais, como sacerdotes, somos responsáveis por gerar desejo por Deus, fome e sede de Deus nas nossas casas. Quanta responsabilidade nós temos de sermos pessoas tão apaixonadas pela presença de Deus, que isso impacta a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E eu também, nos meus pensamentos e estudos, eu descobri que quando você deseja muito pelo outro, o outro começa a te resistir. Já começou a desejar muita coisa, alguma coisa para a Thaís, e a Thaís, não é assim? Vice-versa também, Thaís? Você já começou a desejou alguma coisa para alguém perto de você, e quanto mais você deseja, mais essa pessoa resiste? Já pensou isso? Já começou a prestar atenção como os nossos desejos pelo outro não mudam o outro? Profundo, né? E eu comecei a pensar e a refletir, e aí eu fui pensar o que a ciência fala sobre desejo. A ciência diz que o desejo, ele move escolhas, hábitos, destinos. E a ciência mostra que ninguém deseja por acaso. Desejos são ativados pelo ambiente que você vive, que você está inserido, pelas repetições e por aquilo que você aprende a valorizar. O coração responde àquilo que você vê constantemente. E a minha pergunta para você: você tem desejo de que pessoas ao seu redor sejam transformadas? Eu tenho, você tem? Mas será que essas pessoas têm visto você ajoelhado na presença do Senhor, buscando o Senhor, ansiando pelo Senhor, transformando as suas atitudes? E muitas vezes nós não percebemos como a família tem esse papel decisivo, porque a casa, ela não forma apenas pessoas, mas ela forma desejo. Desejo.
Quantas coisas boas você viveu na sua casa, perto dos seus pais, e você fala, eu desejo viver isso também. Ou quantas coisas negativas você viveu e você disse, eu não desejo viver isso. E eu quero te dizer uma coisa, os nossos desejos, eles têm sempre alguém que nos direciona e nos governa. E toda família tem desejo. Toda família tem desejo. Mas a pergunta é, para onde esses desejos são direcionados? Porque aquilo que você alimenta, aquilo que você valoriza, será aquilo que vai governar a sua família hoje e amanhã. E existe em nós hoje uma responsabilidade por gerarmos uma nova geração apaixonadas por Jesus. Eu não sei você, mas é muito diferente quando você é mãe, você é pai, ou quando você é pastor, discipulador, e você começa a perceber que a sua vida tem um peso na escolha de quem está perto de você. Já reparou isso? Já reparou que as suas atitudes vão moldando também as pessoas que a sua influência toca? E baseado nisso, eu comecei a pesquisar na Bíblia sobre desejo. E Tiago 4:1 diz o seguinte: o que causa brigas e discussões entre vocês? É uma pergunta. O que causa brigas e discussões entre vocês? Acaso não vem dos desejos que guerreiam dentro de vocês? Que desejos são esses? E aqui Tiago 4:1, quando ele fala de desejo, ele está se referindo a essa natureza humana desordenada e não simplesmente vontades comuns do seu dia a dia, mas impulsos internos que muitas vezes levam a gente a competições, a domínios, a conflitos desnecessários. E a palavra para desejo lá em Tiago, no grego é hedone, que carrega a ideia de prazeres egoístas, paixões voltadas para nossa própria satisfação, para satisfação imediata, desejos de prazeres que não levam a gente àquilo que é eterno. E na prática, então, Tiago está dizendo o seguinte, segundo os estudiosos, esse hedone é muitas vezes o desejo de ter razão, é o desejo de controle, o desejo de reconhecimento, o desejo de prazer, o desejo de possuir, o desejo da comparação, muitas vezes também o desejo de se proteger das dores. E aí eu quero te dizer uma coisa, esses desejos guerreiam dentro de nós. E muitas vezes nós entramos em verdadeiros conflitos entre aquilo que Deus tem para nós e o que a nossa carne deseja. Você já entrou de dieta? E a sua mente deseja que você cumpra a dieta. E a sua carne? O que a sua carne quer? Um doce, comer, mastigar, um McDonald's, bolo, né? E assim é a luta que acontece entre nós. E Tiago aqui está dizendo que, não está dizendo que desejar é errado, mas ele está revelando que desejos sem um governo espiritual, ele se torna forças que te destroem. E eu te falo uma coisa, hoje é muito mais prazeroso, é ruim, né? Mas é mais prazeroso ficar no Instagram rolando o feed ou ler um livro? É muito mais prazeroso você ouvir uma palavra e dizer que você se encheu de Deus ou abrir a sua Bíblia. Desejos desenfreados que não nos levam para a presença de Deus. E em essência é isso que o Tiago fala. Ele fala que não é a falta de amor que destrói as relações familiares, mas o excesso de desejos desalinhados que tem governado o nosso coração. E hoje eu quero te dizer uma coisa, muitas famílias estão em guerra e estão em sofrimento, porque os seus desejos estão desorganizados. Desejos desorganizados. Um quer crescer, o outro quer ficar em casa, deitadinho na cama. Um quer vir para a igreja, o outro quer ficar lá assistindo o culto online. Um quer Deus, o outro quer distração. E nós vamos ali brigando por esses desejos desgovernados.
E aí eu quero te dizer uma coisa, muito das nossas lutas familiares, das nossas dificuldades, elas não começam do lado de fora, elas começam nesses desejos errados. E muitas vezes quando o coração perde essa ordem, a gente vê que a casa perde a paz, a organização. Mas hoje eu quero te dizer uma coisa. Nós temos que escolher quem vai governar os nossos desejos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Existe uma verdade que nós precisamos entender. Existe uma guerra entre o bem e o mal. Quantos aqui são da época do Tom e Jerry? Lembra daquele desenhozinho? Aí, obrigada. Os 40 a mais. Né? Lembra do Tom e Jerry que tinha um diabinho e um anjinho? Lembra aí disso? É assim a nossa vida diariamente. A nossa carne e o nosso espírito. A vontade de Deus e a nossa vontade. Aquilo que é eterno e aquilo que é passageiro. E hoje eu quero trazer uma coisa para você. Se Deus não for o centro do seu desejo, outras coisas serão. Dinheiro, aprovação, status, seu conforto, a sua felicidade. Quantas pessoas estão passando por cima de todo mundo porque querem ser felizes. Prazer, orgulho, controle. E em muitos momentos dessa campanha Casa Blindada, nós lemos Josué 24. E hoje eu quero ler não só o que nós lemos, mas eu quero puxar um pouquinho. Vamos lá para o versículo 14. Que diz o seguinte: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, se os desejos dos seus antepassados, ou ao Senhor. E aí ele continua lá, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras vocês estão vivendo. Mas ele faz uma escolha, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, querido. Hoje a nossa sociedade prega outros deuses o tempo inteiro. O tempo inteiro tem alguma coisa. E é tão impressionante isso. Eu estava pesquisando passagem para Brasília. Nós vamos para Brasília esse mês que vem. E aí, pesquisando passagem para Brasília. E aí eu entrei nas lojas americanas, porque eu quero comprar um aspirador de pó. E aí lá, em todo o espaço do aplicativo das lojas americanas, tinha o quê? Passagem para Brasília. E esse eu fiquei pensando. E aí eu estava meditando já sobre essa palavra. Eu falei, meu Deus, é assim. A gente quer uma coisa, mas aí vem o desejo do mundo, vem o pecado, vem o desejo daquilo que é mais fácil e vai ocupando espaço. E quando a gente vê, a gente está tão distraído e a gente esquece o caminho da presença de Deus. E hoje o meu chamado é para você, você precisa alimentar uma fome, uma sede pela presença de Deus. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós achamos que vir à igreja basta, que ter uma vida aparentemente santa basta, mas isso não sustenta, isso não é sustentado. E sabe uma coisa que não é sustentado por religião, por aparência. E Josué, ele não está falando de religião, de aparência, mas ele está falando de uma cultura que vai governar a sua família, que vai governar a sua vida. E ele está dizendo, na minha casa nós já decidimos quem governa. E eu quero te perguntar uma coisa, querido, quem tem governado a sua casa? Quem tem governado as suas emoções? Quem tem governado as suas decisões? Que desejos você tem alimentado? Os desejos da carne, os desejos do espírito. Em Gênesis 13 conta a história de Ló. Ló e Abraão se dividiram. Ló era sobrinho de Abraão e ele precisou escolher para onde ele iria quando eles se separaram.
E aí ele olhou para as Campinas Férteis, um lugar muito bonito, segundo a Bíblia, mas perto de Sodoma. E ele escolheu porque ele achou que ele fosse tirar mais vantagem, que o lugar era melhor, que era mais verde. Mas ele ficou perto de um ambiente completamente corrompido. E a Bíblia diz que Ló até prosperou materialmente por um tempo, mas espiritualmente a sua família sofreu. Quantas escolhas nós temos feito, quantos ambientes nós temos frequentado. Porque muitas vezes o dinheiro te proporciona, as oportunidades te proporcionam, mas são ambientes que estão destruindo aquilo que é mais importante: o ambiente espiritual da sua casa. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela disse o seguinte: eu tenho tanto medo de quem entra na minha casa, eu tenho tanta preocupação com quem entra na minha casa. E eu falei para ela: você está certa. Nós precisamos entender que a nossa casa é um ambiente espiritual que você precisa proteger. E Ló escolheu Sodoma porque parecia mais vantajoso. Uma terra boa, uma aparência boa. Mas eu quero te dizer uma coisa: muitas escolhas baseadas em vantagens têm um preço muito alto, espiritualmente falando. O que tem sido o centro das decisões, dos desejos da sua casa. E Tiago mostra então que esse conflito lá, como a gente leu, eles são internos. E aí eu comecei a pensar: que conflitos internos são esses? Que conflitos internos são esses? E a Bíblia traz para nós essa guerra entre a carne e o espírito. Essa dualidade que nós vamos ter que escolher o tempo todo. Então a carne, ela representa a inclinação humana para o ego, para os impulsos, como eu falei, para a satisfação imediata. Mas o espírito representa uma vida guiada por Deus, para coisas que são eternas, para um propósito alinhado à verdade da palavra. E eu quero dizer uma coisa: essa luta acontece dentro de todo mundo, até do seu filho pequenininho. Já tem uma luta entre o certo e o errado, o não que você diz e aquilo que ele quer. Gálatas 5, 16, 17 diz assim: deixem que o Espírito guie sua vida. Assim vocês não satisfarão os anseios da carne. A natureza humana deseja fazer o mal, que é justamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos dá desejos contrários ao da natureza humana. Em essência, essa é uma batalha diária sobre quem governa as suas emoções, as suas decisões, as suas reações, as suas escolhas. E eu quero te dizer uma coisa: muitas vezes nós somos influenciados, muito mais influenciados do que influenciadores. Sabia disso? O que tem influenciado os seus desejos? Já parou para pensar nisso? O que tem influenciado as suas decisões? De quem você tem ouvido? Quem você tem aberto a sua casa? Quem os seus ouvidos estão atentos? Muitas vezes nós temos sido influenciadas por pessoas e por governos que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para nós. E a minha pergunta para você nessa noite é: quem você vai decidir que vai governar? Porque Deus, ele é soberano, amém? Você crê nisso? Deus é soberano, amém? Mas ele escolhe agir aonde existe fome pela presença dele, onde existe sede. E eu sei que Deus é soberano, ele continua sendo soberano, mas em sua soberania ele honra a sua resposta. Ele te chama, ele convence, ele atrai, mas ele só se manifesta onde tem um desejo sincero. E muitas vezes você só tem desejado Deus em uma área da tua vida, em um lugar. Nesse cantinho aqui, Deus, você pode entrar. Até a sala você entra, mas lá deixa que eu cuido. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Não sei você, mas eu creio que nós estamos chegando aí, preparando a volta de Jesus.
Está chegando um tempo que nós precisamos decidir de verdade quem governa tudo e não só um pouco. Você precisa decidir quem governa tudo e não só o lugar que você dá autoridade. A Bíblia diz em Tiago 4,8: aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Olha só isso. Mateus 5,6: felizes os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Quantos aqui querem ter mais fome? Mais fome, mais fome, mais sede. Sabe, nós ouvimos uma palavra e eu tenho comentado sobre isso e eu tenho orado sobre isso. A pastora disse o seguinte: se você esquecer tudo o que eu falei, ou se você esquecer tudo que te foi ensinado, lembre uma coisa: tenha fome e sede de Jesus. Fome e sede. E depois ela diz: depois que você tiver fome, você tiver sede, comece a compartilhar quem é Jesus. E nós precisamos entender que aqueles que buscam com fome e com sede serão saciados. Tem uma história que eu gosto muito, a história do cego Bartimeu. Ele era um homem cego que ficava lá no caminho de Jericó, vivendo de esmolas. E quando ele ouviu que Jesus Cristo estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo sendo repreendido pela multidão, ele começou a gritar mais alto ainda. Então Jesus manda chamá-lo e perguntou: o que você quer que eu te faça? Bartimeu respondeu: mestre, eu quero ver. Então Jesus declarou que a fé dele havia o curado. E na mesma hora Bartimeu recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Aqui, Jesus mostra um homem cego que reconheceu a sua necessidade, mas que insistiu em buscar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se hoje Jesus chega para você e pergunta: Beth, o que você quer que eu te faça? O que você diria? Qual o desejo do seu coração? Qual a fome do seu coração? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Nem toda necessidade gera mudança. Porque aquele cara estava cego, Jesus sabia que ele estava cego. Mas a Bíblia é muito clara que houve um desejo verdadeiro de ser curado. Ele gritou e ele gritou ainda mais alto. E ele enfrentou uma multidão. Quantos de nós não conseguimos vencer nem o cansaço? O seu espírito, ele deseja orar. Sabia disso? O seu espírito deseja conhecer mais do Senhor. Mas a sua carne fala: eu estou tão cansada. Eu fui lá, ninguém falou comigo. O pastor nem lembrou meu nome. O seu espírito deseja, mas a sua carne, ela está gritando por coisas internas. E muitas casas querem paz, muitas famílias desejam transformação, mas ainda não renunciaram verdadeiramente o orgulho. Muitas pessoas querem cura, mas não querem ouvir verdades. Eu lembro quando eu e o Rafael casamos, ele falava assim para mim: calma, que você é muito sincera e direta. Ele, para falar uma coisa, ele, né, como bom marqueteiro, ele vai contar uma história. E ele vai florear. E eu vou chegar e vai falar assim: você está errado, meu filho, bora, você está errado. Ele: calma, Ruth, nem todo mundo está pronto para a sua sinceridade. Mas muito de nós não mudamos e continuamos satisfazendo os desejos da nossa carne, porque não estamos dispostos a ouvir a verdade. Não estamos dispostos a abrir o nosso coração e dizer: eu sou orgulhoso sim, eu acho que eu sou alguma coisa sim. E diante de Deus, querido, o orgulho te impede. Nós queremos Deus, mas a gente não quer abrir espaço na nossa agenda. A gente não quer mudar as nossas atitudes para que Deus seja o centro das nossas vidas. E eu quero te dizer uma coisa. Precisamos acender de novo o desejo por Deus dentro das nossas casas. Que eu desejo para você. E eu estava pensando hoje de manhã, quando eu ouvia meu pai pregar.
Depois nós fomos almoçar na casa da minha mãe. Aí estava lá uma das minhas irmãs, e a Bispa Maria, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, ainda é, que morou com a gente. E por um momento eu olhei para eles e eu falei: Deus, obrigada. Porque eu vi tanta fome, tanta sede pela tua presença, que isso marcou a minha história. E hoje eu posso passar para a minha próxima geração um desejo por Deus. E eu quero te dizer uma coisa, pode aplaudir ao Senhor. O Senhor quer levantar Josués, que vão dizer: na minha casa eu não aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas. Na minha casa eu não aprendi a sentar na mesa, a conversar. Na minha casa eu não aprendi. Mas eu vou aprender com Deus, na igreja, no discipulado, na célula. Eu vou aprender. Sabe, Deus quer levantar pessoas que vão reacender, que vão acender o desejo por Ele nessa geração. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar com você? Será que as suas atitudes demonstram alguém que tem sede, que é controlado por Deus, pelo Espírito Santo e não pela carne? Sabe uma coisa? A falta do perdão. Quantos de nós cativamos literalmente as nossas amarguras? Porque achamos que isso está nos protegendo de sermos magoados de novo. Só que a Bíblia, Deus e o Espírito Santo te convocam o tempo todo para o perdão. Mas nós ficamos aqui, como esses galhos secos, cultivando. E aí eu fico pensando, a carne está tão cheia de si que não tem espaço para o Espírito. Não tem espaço. Porque a gente tem tanta certeza, nós temos tantas convicções. E a minha oração hoje de manhã foi: Senhor Deus, eu quero ser como esse vaso, cheio do teu Santo Espírito. Mas isso só é possível se eu te desejar cada vez mais. Ruth, como é que eu posso acender o desejo na vida dos meus filhos, na minha casa? Precisa começar por alguém que se posiciona em oração, por alguém que se posiciona dizendo: essa casa ama ao Senhor, essa casa serve ao Senhor. E aí eu anotei 5 coisinhas muito simples. Primeiro, ele começa com alguém, esse reavivamento. Segundo, comece a criar altar simples, 5 minutos de oração antes de sair para o trabalho, abençoar seu filho antes dele ir para a escola. Sabe aquela história que eu ouvi, que eu compartilhei com vocês na semana passada, sobre uma mulher que quando chega em casa, o marido não era cristão e ela sente muito desejo de dobrar o seu joelho e orar por proteção. E aí o pastor conta que tinha um bandido seguindo eles e viu que eles entraram em casa e falou: vou esperar eles dormirem, apagando as luzes. E aquele bandido invadiu aquela casa. E quando ele invade aquela casa tinha tanto sangue, que ele sai correndo. E aí ele chama uma polícia e fala: por favor, vai lá, porque alguém chegou antes de mim. Alguém chegou naquela casa antes de mim e fez matou todo mundo, que eu só via sangue. Então aquele policial foi lá naquela casa e quando chega, está todo mundo dormindo. Alguém que foi acionada por um desejo, que dobrou o seu joelho. Crie altares simples. E eu quero dizer uma coisa: troquem excessos por presença. Menos gritaria, menos confusão e mais amor, mais palavra de Deus, mais olho no olho, mais presença. Isso é muito importante. 4, falem das obras de Deus. Sabe como você gera desejo no coração dos outros? Dando o seu testemunho. O que Deus tem feito por você? Será que você chega em casa e você diz: filho, hoje Deus fez um milagre no meu trabalho. Hoje eu vi Deus cuidando de mim, me protegendo. Hoje de manhã eu contei. Chamamos um eletricista porque a parte ali lá de fora lá da nossa casa, sem luz, sem energia, só uma parte. E aí na hora que eu estou no meio do culto aqui, ele me ligando o tempo todo e me mostra os disjuntores todos pretos. Ele falou: pastor, vocês tiveram um livramento. Será que você tem contado dos livramentos que Deus tem te dado? Sabe por quê? Isso gera desejo por viver isso também.
Compartilhe com seus filhos, compartilhe com as pessoas que estão perto de você. Existe um Deus e eu tenho experimentado sinais, prodígios e maravilhas. 5. Declarem quem dirige, quem governa a sua casa. Mesmo que ainda não seja verdade absoluta, você precisa declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa somos salvos. Eu e a minha casa vivemos debaixo do governo do Espírito Santo. Eu e a minha casa experimentamos sinais, prodígios e maravilhas. Declarações dão direção. E eu quero dizer uma coisa para você: o desejo por Deus, ele não nasce por acaso. Quantas pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas ainda são guiados pela carne? Quantas pessoas sentam domingo após domingo na igreja, frequentam os cultos, as células e continuam do mesmo jeito? Eu fiquei pensando: Espírito Santo, ativa em nós um desejo que gere esforço e transformação. Sabe por quê? O desejo sem esforço, ele não é construído nada, ele não é mudado em nada, ele não é transformado em nada. Nós que atendemos muitas pessoas, cuidamos de muita gente, por exemplo, eu como psicóloga, muitas esposas chegam e falam assim: meu marido precisa de terapia. Aí eu falo: não adianta, terapia para quem não deseja é dinheiro jogado fora. E aí eu falo para ela: vem você para terapia. Começa a mudança em você e depois as coisas vão acontecer. E muitas vezes nós estamos desejando que o outro seja transformado, desejando que o outro seja modificado, mas esquecemos de tantos galhos secos que precisamos tirar da nossa vida para que a abundância e o desejo da presença de Deus seja transformador na nossa história. E eu não sei, mas eu fiquei pensando: o que a sua família mais deseja hoje? Dinheiro, conforto, paz, alegria? O que será que tem tomado o lugar de Deus na sua vida, na sua casa? E aí eu quero te dar mais uma pergunta: quem é que vai começar a transformar essa história? Quem é que vai começar a se levantar dizendo o seguinte: Senhor Deus, eu te desejo, mas olha o que o Salmo fala: como a corça anseia por águas correntes, minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. E eu quero te dizer uma coisa: não importa como está o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Eu quero hoje te desafiar. A transformação, ela começa por uma pessoa que deseja desesperadamente ser transformado pela presença de Deus. Alguém que deseja desesperadamente ser transformado no seu caráter, nas suas atitudes, na sua forma de agir e reagir. Isaías 55:1 diz assim: alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venham, escolham vinho ou leite, é tudo grátis. Alguém tem sede? Eu tenho sede, Senhor. Alguém aqui tem sede? Alguém tem fome? Alguém tem fome? Alguém quer comer Jesus, beber Jesus? Alguém que você deseja isso? Querido, a transformação, ela começa porque alguém disse: chega, chega de pecado, chega de mundo, chega. Eu quero Deus, eu quero ser governado por Deus. Amós 8:11, desculpa que eu não mandei nada desses versículos. Dias virão, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. E essa tem sido a minha oração durante essa semana. Senhor Deus, fome e sede. Fome e sede. Um desejo insaciável por ser mais parecida com Jesus. Um desejo insaciável por não ser guiada pelos meus próprios desejos.
Um desejo insaciável de ser melhor todos os dias para honrar e glorificar quem Deus é. Se a sua casa desejar dinheiro, querida, é isso que os seus filhos vão desejar. Mas se você desejar Deus, é isso que os seus filhos vão desejar. É isso que as pessoas ao seu redor vão desejar. É isso que os seus funcionários, as pessoas que trabalham com você vão desejar. Salmo 107, 9 diz que Ele satisfaz o sedento e enche de coisas boas o faminto. Eu sinto que o Senhor quer tirar alguns de vocês de zona de conforto. Você já conquistou muita coisa. Você já tá bom assim. Tá tudo bem, eu já conheço o Senhor, eu tenho um bom casamento, meus filhos estão na igreja, eu não tenho problemas. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, Deus tem infinitamente mais para você. Não deixe que o cumprimento de pequenas promessas te tire do lugar de grandes coisas que o Senhor tem para fazer na sua vida. Não se acomode, nós não podemos nos acomodar. E eu quero te dizer uma coisa, a sua carne vai o tempo todo te dizer que tá bom, você já faz demais, você já vai muita igreja, você já se doa muito, você já oferta muito. Mas hoje a minha oração é: Senhor Deus, levanta na Sara Recreio famílias com um desejo insaciável pela Tua presença. Levanta, Senhor Deus, levanta. A Bíblia diz em Apocalipse 22 que quem tem sede e fome venha, e todo aquele que desejar beba de graça da água da vida. Essa água da vida, ela não tem fim. E eu quero te dizer uma coisa: quanto mais você bebe, mais sede você tem. Quanto mais você experimenta, mais você quer. E sabe de uma coisa? O nosso desejo, ele nos ajuda no nosso processo de santificação. A Bíblia fala, eu ia entrar nisso, eu não vou ter tempo. Mas a Bíblia fala que nós precisamos estar nos santificando. Ou seja, nos convertendo o tempo todo, sendo transformado o tempo todo. Sabe o que vai te manter no processo da santificação? Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede. Quantos de nós ouvimos falar de Deus, mas nos acomodamos com pouco que recebemos? E sabe o que é isso? É apego. Nós somos seres de apego. Melhorou um pouquinho, a gente se apega àquilo. Tá bom, mexe aqui não, né? Tá tudo bem. Só que viver com Deus é viver uma vida de fé e de ousadia. É pisando naquilo que você não conhece o tempo todo. Porque é nesse lugar que o Senhor vai te acrescentar. É nesse lugar que o Senhor vai cumprir todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Não é no comodismo, não é parado, não é paralisado, mas é avançando. Famílias são transformadas quando Deus deseja. Deus volta a ser o nosso maior desejo. E eu quero fazer agora um apelo. Às vezes você conheceu Deus durante um tempo na sua vida e você se acomodou, você se acostumou com um pouco que você tem. E essa palavra tocou o teu coração. Eu quero te convidar a ficar de pé se você tem fome e se você quer mais, se você deseja mais, se você quer declarar uma fome maior pelo Espírito Santo. E se você tem se sentido aprisionado nos problemas da vida, se você tem se sentido angustiado na sua rotina e você quer mais de Deus, quero te convidar a vir aqui à frente, como um ato profético, dizendo: Senhor Deus, hoje eu me descongelo. A sensação que eu tive é que muitas pessoas estão congeladas, e o desejo por Deus, ele é quente, ele é movimento, ele é, sabe, ele te deixa incomodado, tá pouco. Se você quer mais, venha ao altar. Se você precisa de mais, venha ao altar. Se você deseja ser transformado no seu desejo, na sua fome por Deus, venha. Eu quero te dizer uma coisa.
Hoje Deus está descongelando, arrancando o orgulho, quebrando a indiferença, tirando tudo aquilo que tirou o lugar de Deus na sua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui. E eu estava orando ali, Senhor Deus, um desejo incontrolável pela tua presença. Um desejo insaciável. Uma fome pela tua presença. Não queremos ser mornos. Não queremos ser indiferentes daquilo que o Senhor está fazendo. Queremos nos levantar declarando que o maior desejo das nossas vidas é a tua presença. Não é o dinheiro, não são os prazeres desse mundo, não é o pecado que tem te dominado. Começa a abrir mão. Abre mão de tudo aquilo que tem governado a tua vida. Sabe o que muitas vezes governa a nossa vida? Medo. O medo de faltar. O medo de não saber o que fazer. E esses medos vão colocando outras coisas no lugar de Deus. Jeremias diz que se você buscar Ele de todo o coração, você vai encontrar. Nós vamos ministrar essa canção agora. E eu quero te convidar a fazer essa oração. Se com a força anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, meu e Deus meu. Anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu corpo Declara isso, meu coração tem sede de ti. sede, Senhor Deus, pela tua presença. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos tocando. Vai chover, Senhor Jesus. Fome e sede. Chuva nesse lugar. Não queremos ser mortos, viver de qualquer jeito. Queremos um desejo insaciável pela tua presença. O meu coração vai chover, Senhor Jesus, pela chuva nesse lugar. Coloca a mão sobre o teu coração e declara assim comigo. Senhor Jesus, hoje eu entrego tudo o que entrou na minha vida, que tem tomado o seu lugar. Hoje eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Eu quero declarar que todo desejo que habita em mim deseja a tua presença, deseja ser transformado pela tua presença. Hoje eu declaro que eu e a minha casa desejamos, escolhemos servir ao Senhor. Desejamos a presença do Espírito Santo. Desejamos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo fala algo ao meu coração. Que existem dores que têm guiado muitos de vocês. Dores, frustrações, amarguras que têm controlado o seu coração. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que hoje esse controle cai por terra
E a sua vida é dominada pelo Espírito Santo. Dominada pelo Espírito Santo. Faça essa escolha diariamente. Ser dominado pelo Espírito Santo. Não pelas dores e nem pelos medos. E eu quero te dizer uma coisa. Quem aqui tem fome, sede de Jesus? Fome e sede do Espírito Santo. Fome e sede. E nós vamos cantar de novo. Assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma. Como corça anseia por água. Canta isso. Como terra seca precisa da chuva. Assim é você. Meu coração tem sede de ti, Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, em meu e Deus meu. Agora você vai levantar as suas mãos. Você vai declarar que vai chover na sua casa. Fome do Espírito Santo. Vai chover na tua casa a presença de Deus. Vai chover na tua casa transformação. Vai chover na tua casa desejo pelo reino de Deus. Declara que a tua casa é inundada por esse rio que entra e que transforma, que muda. Nós declaramos, Senhor Deus, que o Senhor governa as nossas casas. Vai chover na vida do seu filho que está desviado. Vai chover na vida do teu marido que não conhece Jesus. Vai chover, Deus, um desejo, Senhor, pela tua presença. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Essa semana eu quero te desafiar a você testemunhar o que eu desejo pela presença de Deus tem feito na sua vida. Eu quero te desafiar, senta com os seus filhos, senta com as pessoas que estão perto de você e começa a dizer: olha o que Deus tem feito. Isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus. É esse Deus que nós vamos buscar. É esse Deus que guia e que governa os nossos desejos e direciona a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Coloca essa mão no seu coração aí, Pai. Ah, Deus, faz chover nos nossos corações, Deus, a tua presença, Deus, em nome de Jesus. Deus, que para cada palavra que foi semeada aqui hoje, para tudo que foi liberado hoje, Deus, nós pedimos que o Senhor venha, Deus, com a sua chuva, germinando, Deus, uma colheita sobrenatural. Mais do que ouvir uma palavra, Deus, que daqui a pouco nós nos esqueceremos, nós queremos profetizar, Deus, que sobre as nossas casas, sobre aquilo que tange a nós, essa palavra frutificará, Deus, em mudança de comportamento, mudança de atitudes, mudança de posturas. Em nome de Jesus, nós não seremos mais os mesmos. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um amém? Eu estava pensando nessa palavra de Josué, quando a pastora Ruth falou, quando ele fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele poderia ter falado: olha, a partir de hoje a minha casa vai te servir. Mas ele fala: eu e a minha casa. Em primeiro lugar, eu mudo. A minha casa também, mas eu em primeiro lugar. Coloca mais uma vez sua mão no teu coração e fala assim: eu tomo decisões hoje que vão mudar a minha casa. Eu sou a chave que vai mudar o destino da minha família. Eu sou a mãe que vai começar a orar pelos meus filhos. Eu sou o pai que vai acordar mais cedo para ler a Bíblia. Eu sou o pai que vai sentar com outras pessoas. Eu vou discipular os meus filhos.
Eu vou liberar uma palavra de Deus para minha família. Eu vou ensinar os meus filhos o caminho que eles devem andar. Eu não vou ser omisso. Eu assumo a responsabilidade. Essa chuva vai vir sobre a minha família e vai germinar, trazendo vitória, trazendo conquista, trazendo mudança, trazendo pureza, santificação, transformação, em nome de Jesus. Amém? Vou falar um negócio para vocês hoje, estou muito feliz. Essa semana eu tive discipulando um amigão meu, o Júnior, que está aqui na igreja hoje. Conversando com ele, a gente começou a ler Gálatas. E começamos a ler um capítulo lá, e depois ensinando o Júnior, e depois fui para Gênesis, explicando sobre a vida de José. Em determinado momento, acabou o Daniel treinando futebol aqui no Barra Mansa, acabou o treino, ele foi lá me procurar, foi na minha sala, e me viu estudando a Bíblia com o Júnior. E a gente parece que nossos filhos não estão entendendo nada, né? O Daniel pegou o celular, e a medida que conversava com o Júnior, o Daniel ficou lá. O celularzinho, né? Mas ligado em tudo aquilo que a gente falava. Hoje veio um casal de visitantes, quer dizer, veio uma família de visitantes aqui na igreja, com filhos adolescentes da idade dele. Ele trouxe os garotos, em determinado momento ele começou a conversar com os garotos. Sabe o que ele ensinou para os garotos? Tudo que eu estava falando para o Júnior, Dani estava de butuca. Ensinou direitinho sobre a vida de José, sobre o capítulo que eu tinha ensinado para o Júnior falar. Teus filhos estão de olho em você, pai. Mãe, seus filhos estão de olho em você. Começa a orar. Eles podem parecer indiferentes, mas eles estão de olho e vão falar: poxa, meu pai está diferente, minha mãe mudou. Pai, mãe, a chave está nas mãos de vocês. Começa a mudar. Filho, muda você, filho. Não espera tua mãe mudar, não. Sabe, filha, muda você. Ah, vou esperar eles mudarem para que depois a coisa aconteça lá na minha casa. Não, começa você a orar. Começa você a orar em voz alta. Eu tenho certeza que sua mãe vai ficar: o que está acontecendo com essa menina? Só quer saber de ir para a igreja, quer saber de buscar a Bíblia, quer uma Bíblia nova, ela está querendo fazer movimentos diferentes. Comece você a impactar a sua casa. Você é mais poderoso do que você imagina, você é mais forte do que você imagina, e a sua casa vai servir ao Senhor em nome de Jesus. Mas começa com a atitude de alguém, começa com a mudança de alguém, que seja você essa pessoa em nome de Jesus. Eu posso orar por você? Eu vou abençoar você encerrando esse culto, mas antes eu queria orar com você, para que você realmente seja essa pessoa, seja esse agente de mudança daquilo que Deus quer fazer na sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa comigo e a minha casa servirá ao Senhor Jesus Cristo. Pastora, ó, recebe aí, cadê a Alessandra? Recebe aí o pastor. A Lê falou um negócio muito bom. Falou assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, toma uma atitude, a sua casa inteira vai conhecer a Jesus. Feche seus olhos e vou orar por você. Deus, eu quero orar, Deus, hoje por essa igreja. Eu quero orar por cada pessoa que aqui adentrou. Nós temos falado sobre casas blindadas, mas casas blindadas, elas se tornam blindadas, se tornam poderosas, porque pessoas tomam atitude. Pessoas não ficam esperando as outras mudarem, para a partir daí elas começarem a mudar. As pessoas às vezes esperam no avivamento, o Pentecostes acontecer, mas não precisa. O Pentecostes aconteceu lá em Atos 2. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio e ele não voltou. O Espírito Santo ainda está aqui sobre a terra, sendo derramado sobre os obedientes, sobre aqueles que recebem essa palavra e tomam atitudes hoje. Que em nome de Jesus, pais, tomem a sua decisão hoje. Em nome de Jesus, mães estão tomando decisões agora que vão mudar o destino de gerações. Aqui casais estão tomando decisões que vão mudar o destino dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente. Hoje jovens, adolescentes estão ouvindo essa mensagem e estão se posicionando em fé aqui diante de Deus e experimentarão uma colheita sobrenatural na vida dos seus pais, na vida dos seus irmãos, dos seus tios, dos seus avós. Você vai ser usado por Deus nessa geração. Antes de você querer ganhar o mundo inteiro, ganha a sua família, ora pela sua família, ora pela tua casa, e aí Deus vai se manifestar com poder, fazendo transformação, mudança, libertação de vícios, e aquilo que você não esperava, você vai ver se cumprido na sua família. Você e sua casa servirão a Deus com alegria, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga aleluia bem alto, dá glória a Deus antecipadamente. A sua casa é de Jesus,
Não abra mão da sua família. Não abra mão dos filhos. Não abra mão da sua responsabilidade que Deus coloca dentro de você. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos que eu vou orar por você agora abençoando você em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça sobre vós. Nessa semana você vai experimentar uma semana de muita paz. Você vai experimentar paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. Nessa semana você pode descansar o seu coração, porque a palavra de Deus nos afirma que todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você vai experimentar a cobertura do Senhor sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre você, sobre os seus amados, sobre os seus bens, em nome de Jesus. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você tem declarado a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre aqueles que estão perto de você. Eu quero que você fale bem alto para mim aí, vai. Fala para o mundo espiritual inteiro ouvir. Como é que vai ser a sua colheita? Ah, não, calma aí, gente. Pode ser mais forte. Você vai ganhar toda a sua casa para Jesus. Você e a sua família serão transformados. Vocês servirão a Deus com alegria. Como é que então se chama essa colheita? Eu abençoo você para enxergar isso. A bondade de Deus sobre a sua casa, os seus filhos, a sua família.